Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Aqui quem está falando é o Rafael. No vídeo de hoje eu quero apresentar um grande livro do Tim LaHaye chamado Temperamentos Transformados. Se você gosta de ler ou está começando agora e precisa de dicas, chegou no lugar certo, porque começa agora o Vale a Pena Ler ou Não. Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, desenvolveu uma teoria que poderíamos chamá-la de a teoria dos 4 temperamentos, onde ele diz que existem 4 temperamentos que estão ligados a cada ser humano, entre eles o sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Nesse livro, Tim LaHaye apresenta tanto os defeitos quanto as qualidades de cada temperamento e nos prova que é possível cada temperamento desse ser transformado pelo Espírito Santo de Deus e ser uma contribuição para a sua obra. Os sanguíneos, por exemplo, são indisciplinados, egocêntricos, barulhentos e exagerados. Os coléricos, sarcásticos, intolerantes, impacientes, insensíveis. Os melancólicos são mal-humorados, antissociais, crítico, vingativo. Já os fleumáticos são calculistas, desconfiados, introvertidos, desmotivados. O que é interessante desse livro, que ele pega como exemplo alguns personagens bíblicos para ilustrar melhor cada temperamento apresentado nesse livro. Como, por exemplo, Pedro. Pedro era sanguíneo, barulhento por si só. Quando era para ficar calado, ele acabava falando. Você não se lembra no Monte da Transfiguração, quando ele se depara com aquela magnífica visão, onde vê junto de Jesus, Elias e Moisés. E de vez ele ficar quieto, ele vai propor que façam cabanas, para que eles fiquem mais meio que colocando os papos em dia. Pedro falava e não parava de falar a ponto de Deus do céu dizer: olha, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escuta ele. Ou seja, Pedro, fica quieto. O temperamento de Paulo é colérico. Ou você não se lembra que quando Paulo e Barnabé decidem fazer a segunda viagem missionária, e Barnabé quer levar João Marcos novamente. Só que João Marcos, na primeira viagem missionária, meio que abandonou, voltou para casa, não se sabe os motivos ao certo, porque que João Marcos voltou. Paulo não quer que João Marcos faça essa segunda viagem com eles. E o texto diz que eles meio que brigam, e Paulo vai escolher Silas para viajar, e Barnabé vai continuar com João Marcos na sua viagem missionária. Comentaristas bíblicos dizem que esse relato foi uma briga feia, a ponto deles se separarem. Olha só, Barnabé foi o único que procurou Paulo e só deixou de procurar até achar, quando todos da região nem queriam estar perto de Paulo. E agora Paulo, devido a uma desavença na primeira viagem missionária, não aceita de jeito nenhum que João Marcos viaje. Paulo era colérico. Moisés, o seu temperamento era melancólico. Você não se lembra daquela passagem quando Deus quer fulminar o povo e Moisés, meio que chorando, vai dizer para Deus: olha, se você quiser matar esse povo, risca meu nome do livro da vida. Moisés era melancólico, é só você analisar a história de Moisés que você vai encontrar por diversas vezes essas características de melancólico. Abraão, por sua vez, era fleumático. Sempre desejou ter um filho. Quando o tem, Deus o pede. E o que ele simplesmente faz? Ele não questiona, ele não tenta achar uma solução, ele simplesmente pega o seu filho, como se nada tivesse acontecendo, e leva até um monte para sacrificar. É certo que Deus interveio e não deixou que isso acontecesse, mas essa é uma característica dos fleumáticos. E essas são as características do fleumático. Possui sentimentos, mas acaba não expondo eles para que as outras pessoas vejam. Esse livro é interessante porque ele prova à luz da Bíblia que, independente de qual seja o seu temperamento, quando transformado pelo Espírito Santo de Deus, pode dar muitos frutos para a obra. Um grande exemplo disso é Pedro, que antes falava sem pensar, que antes falava quando devia ficar calado. Depois de Atos 2, ele se tornou um homem diferente que contribuiu muito para o ministério. Muito obrigado por você ter chegado
aqui nesse vídeo. Não deixe de adquirir esse livro. Ele vai somar muito na sua vida, vai somar muito para o seu ministério. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, porque isso nos ajuda e nos incentiva a continuar produzindo vídeos como esse. Diante de todos os argumentos apresentados, agora é você quem decide se vale a pena ler ou não. Até o próximo vídeo.